Olá, meu nome é Breno Moraes, eu sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no curso de Sistemas para a Internet. E hoje, nossa videoaula vai ser sobre um conceito básico de if e else, se não. Espero que vocês gostem. Esta é uma videoaula mais prática, então eu vou mostrar na prática como que você pode aplicar esses conceitos e a forma como eu utilizei para entender o funcionamento, a sintaxe desse, desse conceito. Então, primeiramente, só traduzindo para o português, if é se e else é se não. Então a gente trabalha com uma condição. Se uma condição acontecer, se ela for verdadeira, a gente vai pedir para o nosso programa fazer algo. Se essa condição não for verdadeira, seria o se não, o else. Então, se não for verdadeira, vai fazer outra coisa. Então, como que isso ficaria? Como que eu poderia falar para o meu programa isso? Se isso acontecer, se não, faça outra coisa. Eu vou usar um exemplo aqui, eu vou usar números. Eu vou declarar um número A, ele tem um valor 1, e o número B tem um valor 2, certo? Então eu vou falar, se, abre parênteses, dentro do parênteses você vai colocar a sua condição. Se A for menor que B, símbolo de menor, aí você abre chaves, faça. Então, fica dessa forma a síntese. Se o que? Se o que estiver dentro da condição que está entre parênteses acontecer, eu quero que você faça tal coisa. E essa tal coisa vai estar entre as chaves. Então, se A for maior que B, eu quero que diga A, A é maior que B. Então, e se isso não acontecer? Se, por exemplo, eu quisesse colocar uma outra condição, caso A não for maior que B, o que vai acontecer? Então a gente usa o else, que significa o se não, e fala para ele aqui dentro o que vai acontecer. Então, o que pode acontecer nessa situação? O A ele pode ser menor que B, o A ele pode ser maior que B, ou eles podem ser iguais. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Se A for maior que B, a gente vai escrever. Esse comando que eu estou usando aqui, sysout, você escreve sysout e aperta Ctrl espaço no Eclipse, que ele vai completar para você. Ah, sim, só corrigindo. Que A é menor que B. Caso. E que A é maior que B. Pronto. Agora, se nenhum desses casos acontecer, ainda tem a possibilidade deles dois serem iguais. Então, o que vai acontecer se eles dois forem iguais? Que é, no caso, a última opção. A gente só tem essas três opções. Então, se A for menor que B, vai imprimir A menor que B. Se A for maior que B, vai imprimir A é maior que B. Se não, prima, são iguais. Certo? Então, vamos testar. No caso, o que tem acontecido dessa vez? Tem que falar que o A ele é menor que B, porque A é 1, B é 2. Então, vamos rodar. A é menor que B. Agora, por que ele imprimiu aqui esse sinal? Ele cumpriu essas condições aqui. Acontece que, quando eu quero colocar um sinal, esse sinal ele está valendo só para esse F. Caso eu queira colocar várias condições, como está aqui, eu vou precisar adicionar um else antes do if. Por quê? Porque se isso aqui não acontecer, aí ele vai passar para o próximo. Se não, se isso também não acontecer, se não, faça isso. Então, se A não for menor que B, ele vai fazer se não se A for maior que B. Depois vai dar o último caso, que é esse else. Agora vamos ver? Salvar rodando.
A é menor que B. Quando você coloca ela separada, você coloca vários. Você colocar vários IF, no caso aqui eu vou colocar A igual a B. Se você colocar vários desses IFs, ele vai entender que ele tem que checar cada uma por vez. Vou debugar aqui para vocês verem isso acontecer. Vou colocar um breakpoint. Vou colocar um breakpoint aqui. Opa! Pronto. Aqui. Vamos abrir a perspectiva. Aqui no debug é interessante que você consegue ver aqui do lado direito superior as variáveis. A é 1, B é 2. Certo, então aqui você pode ver que apertando F6 você pode ir passando a linha. Então, ele chegou à primeira opção. Se A for menor que B, ele entrou aqui, ó. A é menor que B? É, A é menor que B. Então ele entrou e vai imprimir essa frase, imprimiu. Agora, tá vendo que ele entrou nesse F? De novo. Ele entrou nesse F aqui, de novo não, mas ele entrou aqui. Por quê? Porque como eu estou colocando só os IF separados, ele entende que ele tem que checar cada uma dessas condições. Cada IF é uma condição que ele tem que checar. Então ele entrou aqui dentro, ele verificou que A não é maior que B, e agora ele vai verificar que A não é igual a B, certo? Então, mas quando eu coloco se não dessa forma aqui, quando eu debugar ele verificou que a condição foi preenchida. Assim que a condição é preenchida, ele não vai passar por esse sinal. Porque como a condição já foi atendida aqui, ele vai pular direto para o final. Por quê? Porque isso só deve acontecer se não preencher essa condição. E da mesma forma aqui, só vai acontecer se essa condição não for preenchida. Então, vamos colocar aqui, dessa forma. Dessa vez ele vai entrar nesse aqui. Ele vai tentar checar essa condição não vai ser verdadeira. E então ele vai tentar também checar essa condição. Porque esse se não está valendo para esse F. Ó, entrou ali, verificou a condição é verdadeira. Tentou chegar a essa condição, viu que não é verdadeira e vai cair aqui no else, no se não. Caiu aqui e vai verificar que não é verdadeira. Certo? Então, mas se o A e o B fossem iguais, aí já seria outra história. Ele caiu, vai checar que é falsa, vai checar que é falsa e aqui é verdadeira. Como é verdadeira, vai cair dentro. Então, quando você for lembrar da sintaxe de como funciona o IF e o else, você pode lembrar isso. Você vai colocar o comando, o IF, então entre parênteses a condição que você quer que seja atendida. E depois você abre chaves, que vai significar o faça, certo? E que você abre chaves e coloca o que você quer que aconteça. Por exemplo, aqui dentro dessas chaves eu poderia, se A for maior que B, se A for menor que B, eu quero que adiciona mais um ao A, certo? Se A for maior que B, eu vou querer que adicione, se A for menor que B, eu vou querer que adicione mais um ao A. Então, dessa forma, quando o A passar por aqui, no caso o A e o B são iguais. Mas se o A fosse menor, quando o A passasse por aqui, ele seria 1. Aí ele passou, virou 2. A próxima vez, se eu colocasse isso dentro do loop, que foi o tema da videoaula passada, a próxima vez que passasse o IF, o A seria 2, B seria 2, então ele iria cair, são iguais. Certo?
Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a forma como eu faço para lembrar essa sintaxe, como que ela funciona. E até a próxima videoaula.